Se eu digo para Deus que eu não tenho 15 minutos para Ele, quer dizer que eu ainda, de vez em quando, eu ainda pulo o programa da bispa, um dia assisto, outro dia não assisto. Bíblia, artigo de luxo, né? De vez em quando eu lembro de levar na igreja, mas a maioria das vezes eu esqueço no carro, esqueço na casa. Cadê minha Bíblia? Eu deixo ali no painel do carro pegando sol o dia inteiro, ou ali no porta-malas esquecido. Pelo amor de Deus. E eu quero vencer desse jeito? Não, impossível. Porque se eu não tenho 15 minutos para Deus, o que sobra para minha família, por exemplo? Eu sento ali, eu fico meia hora pelo menos ali com os meus filhos e converso, e beijo, e ensino, e tem algum momento ali com eles. A gente precisa analisar isso. Se acabasse hoje o nosso dia, o nosso último dia fosse hoje, quanto tempo nós levaríamos para sermos esquecidos? Porque nós somos o reflexo das nossas escolhas, nós vamos colher o que nós plantamos. Tem gente que tem plantado para ser esquecido em dias. Tem gente que tem plantado para se tornar inesquecível, porque tem agregado, tem abençoado pessoas. Então a gente precisa ser chocado pela palavra. Vamos abrir então o nosso trabalho, esse propósito abençoado, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor amado, nós temos o privilégio, a honra, Senhor, de estarmos aqui na Sua presença, Te buscando, Senhor, querendo dia após dia crescer no Senhor, avançar, fazer aquilo que vai nos conduzir a uma grande vida. Então que cada um busque cada dia mais, Senhor, esse espírito renovado, esse espírito alegre, um espírito determinado a vencer, Senhor. Porque cabe a nós tomarmos as nossas decisões para viver uma grande vida. O Senhor disse que o Senhor veio para nos dar uma vida plena e abundante. Mas a gente tem que querer. O Senhor pode ter a melhor das intenções, mas se nós não quisermos, aquilo não vai se materializar. Então eu te agradeço, Senhor, pela vida, te agradeço pela força, pela saúde, pelas oportunidades. E eu peço que a Sua palavra venha e que dia após dia vá fazendo as mudanças necessárias, vá nos lapidando, Senhor, porque nós sabemos que para lapidar algo é sempre nos detalhes, com as sutilezas. Para lapidar um diamante bruto, não é na picareta, é em ferramentas de precisão muito delicadas, mas que ao mesmo tempo são fortes, porque é o diamante. Então que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude a estar no lugar certo, alinhados ao Senhor, e que dia após dia o Senhor possa nos lapidar, tirando as arestas, tirando aquelas pontinhas, tirando aqueles lados, meu Pai, aquelas faces que não estão corretas, Senhor. Nos ajuda. Abençoa o nosso povo, derrama da graça, do favor, do entendimento, nos ajude em tudo que nós temos que fazer, Senhor. Eu te peço. Tem misericórdia de nós, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa por falhas, pecados, erros, tudo aquilo que falamos, pensamos ou fizemos, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Eu peço a Tua bênção, a Tua graça, o Teu favor. Nos cubra com Teu sangue, nos dê visão e discernimento em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, pessoal, graças a Deus. Muito bom dia a todos que
estão aqui comigo. É um prazer estar aqui mais uma vez no nosso projeto Casa Firme. Graças a Deus, graças a Deus. Deixa eu ler para você, pessoal, aqui uma palavra que está em Mateus 26, que diz assim, olha só. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Olha que generosidade. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. E nós estamos aqui contando essa história em memória daquela mulher. E o Senhor disse que onde a palavra, onde o evangelho for pregado, ela será lembrada. Um ato, veja que para ela foi um ato de extremo carinho, né? De extrema dedicação. Mas ela não tinha noção do que esse ato acarretaria para a eternidade. Enquanto a palavra for pregada, o que ela fez será lembrado também. Então, muitas vezes, a gente não tem noção, pessoal, do impacto que nós temos quando nós temos uma atitude intencional, uma atitude sacrificial, uma atitude que realmente era com o coração, com a melhor das intenções, com a motivação e as intenções corretas. Muitas vezes nós marcamos pessoas por detalhes que para a gente aquilo nem foi tudo isso, mas para a pessoa foi muito grave, foi muito grande, na verdade. Então aqui o Senhor falou que ela estava preparando ele para o sepultamento. Talvez nem ela teve tanta noção quanto Jesus, o que aquele ato simbolizava. Então eu te pergunto, fazendo, vivendo, reagindo, plantando, com todo o estilo de vida que você tem, em quanto tempo você seria esquecido? Ou não seria esquecido? A gente já falou aqui, que eu não sei quem disse isso, mas é algo antigo, me parece, que alguém disse isso, né? Que uma pessoa só morre quando a última pessoa citou o nome dela, falou sobre ela. Aí ela realmente morreu para sempre. Porque há pessoas que 2, 3 dias depois da morte dela, ninguém mais fala dela, ela morreu. Há pessoas que são lembradas por séculos, então ela permanece viva por séculos. Há pessoas, como essa mulher, que ela será eterna, como Jesus.
ela será lembrada, ela estará viva nas nossas mentes, no nosso coração, como exemplo, como testemunho para sempre. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Em quanto tempo nós seremos esquecidos após a nossa morte? Após o nosso tempo findar nessa terra, em quanto tempo nós seremos esquecidos? Ou não seremos esquecidos? Ou as nossas obras e o nosso legado permanecerão para sempre, como a atitude dela? Se dependesse aqui dos discípulos, que não tinham visão nenhuma, ela teria sido esquecida e ainda julgada negativamente ali. Mas Jesus não. Jesus falou, onde o evangelho for pregado, o que ela fez será lembrado. Então o nosso propósito é deixar a próxima geração pronta. É deixar uma próxima geração melhor do que a nossa. Esse é o nosso propósito. Nós estamos aqui para abrir caminhos. Nós não estamos aqui, como eu disse esses dias, né? A gente não está aqui simplesmente para consumir recursos, para ser um parasita que só tira, né? E gasta coisas e consome coisas. Não, a gente está aqui para deixar um legado. Nós estamos aqui para abrir caminhos. E uma atitude, ou uma série de atitudes, podem fazer a diferença ao longo do tempo, para o bem e para o mal. Veja que uma atitude na carne, que Abraão teve, por causa do conselho da Sara, hoje, metade dos problemas do mundo vieram da questão ali de Ismael. Entendeu? Então veja o problema que isso dá. Ao longo do tempo, o quanto aquilo se torna bênção, mas ao longo do tempo, o quanto aquilo se torna maldição. Imagina, Abraão, ele deveria ter tido somente o Isaac, mas ele teve lá o Ismael, ele teve lá os filhos lá com a Quetura, e todos os filhos que vieram de Abraão tinham raiva de Isaac. Porque Isaac era o preferido, era o da promessa, era o amado, foi o cuidado, e os demais não. Então veja como essa questão de paternidade, pessoal, ela é um problema que assim, não é um problema grande, não é um problema grave, é o problema na verdade. O problema do mundo começou num problema de paternidade, olha só. Um Ismael amargurado, né? um Esaú amargurado, filhos lá da Quetura amargurados, ou seja, os irmãos, os parentes ali de Jacó, né? Os sobrinhos, né, ali de Jacó, da parte do Esaú, todos eles seguiram essa linha da raiva, né, do ódio, do rancor em relação a Jacó, que foi o rancor em relação a Isaac, e todos aqueles povos, hoje, de uma certa maneira, né, vieram daquela origem, daquele espírito rancoroso. Então veja o problema de algo que foi feito na carne, como isso gera consequências para sempre. Então o nosso papel aqui é abrirmos caminhos para a bênção, para a vitória, para deixar uma geração melhor do que a nossa. Olha aqui em Eclesiastes 9:10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento,
não há conhecimento e nem sabedoria. Então, tudo que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer com toda a minha força. Porque quando eu morrer, não vai ter mais nada que eu possa fazer. Não vai ter atividade, planejamento, conhecimento, sabedoria. Não vou aprender mais nada, acabou tudo. Então, quando a gente para e analisa a sua vida. Você tem feito tudo que está ao seu alcance? Tudo que tem vindo até as suas mãos, você tem feito o seu melhor? A bispa falou bastante sobre isso ontem. Eu falei agora há pouco na oração de Jabes. 1% do nosso dia dá cerca de 15 minutos. Tem gente que não tem 1% do dia dele para Deus. Isso tem que ser assim algo vergonhoso, algo chocante. Que a pessoa se chama de cristão, rotula de cristão, mas não tem vida com Cristo. Ela diz que é crente, mas ela não pratica nada. Porque como é que eu posso chegar para Deus e dizer, porque olha só, vamos lá. Lembra daquela palavra, né? Que Jesus olhou para aquelas pessoas que falaram que fizeram muito, né? E ele vai dizer, eu nunca te conheci. Mas ali, o tipo de gente que estava falando, se justificando ali para Jesus, era o povo que estava fazendo o quê? Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, Senhor, nós fizemos muitas coisas. Nós fizemos muitas coisas, o Senhor vai falar, nunca te conheci. Esse é o que fez um monte de coisas e o Senhor nunca conheceu. E aquele que não fez nada? Qual o nome que se daria para isso? E aquele que não tem 15 minutos do dia dele para investir no Senhor? Ele não consegue orar 5 minutos, acabou o assunto nos primeiros 30. Ele não lê meio capítulo, ele não lê um verso de Provérbios. Um verso de Provérbios também não dá tempo, é muito corrido, muito atribulado, muito trabalho. Não tem tempo para ler um versículo de Provérbios. Não precisa ser o capítulo, um versículo, não. A Bíblia dele é um livro abandonado em algum lugar. Às vezes ali em algum canto do carro, às vezes ali em algum cômodo da casa dele. Não, mas não dá tempo, não tem tempo. Ele, se acabar a bateria, ele fica desesperado, do celular, né? Fica desesperado. Se ele sair sem o celular, ele volta, ele dá a volta, ele perde tempo, mas ele volta porque ele precisa do celular. Mas se ele sair para a igreja e ele esqueceu a Bíblia, paciência, né? Lá na igreja eles botam no telão, né? Nem precisa da Bíblia. Aí está lá no ambiente, está lá numa sala de espera, e só subir no Reels, e só perdendo tempo, quando ele podia estar lá, lendo lá o seu capítulo, né? Crescendo em Deus, né? Aprendendo em Deus, tendo revelações em Deus. Não dá tempo, é muito complicado. Eu não tenho 15 minutos para Deus. O Billy Graham ainda falava, né, que a gente tinha que ter pelo menos dar o dízimo do nosso dia para Deus. O dízimo, olha. Se a pessoa é dizimista e ofertante do dinheiro dela, por que ela não dizima o tempo dela para Deus? Oferta o tempo dela para Deus. Dá as primícias do tempo dela para Deus. Olha, o que a gente estava fazendo aqui na oração de Jabes? A gente estava com insônia aqui, não temos nada para fazer, vamos... Não, nós estamos consagrando ao Senhor. Senhor, nós precisamos de vitória. Senhor, me dá vitória. Senhor, eu quero te agradar, consagrando o nosso dia, consagrando a nossa semana ao Senhor, Senhor, responda. Nós queremos, o Senhor quer que a gente cresça. Então eu vou me sacrificar, eu vou acordar mais cedo, porque eu sei que se fosse para fazer uma viagem, para atender um cliente,
para fazer alguma coisa, para pegar um avião. Eu sei que eu acordaria mais cedo ainda do que eu já acordei. Não, Senhor, então para o Senhor eu vou dar o meu melhor. Vou fazer o meu melhor, não vou fazer de qualquer jeito não, porque o Senhor não merece. Ora, o Senhor é um Deus grande, temível, como diz na sua palavra. Então o Senhor não aceita qualquer coisa e não tem que aceitar qualquer coisa. Mas eu não tenho 1% do meu dia para o Senhor, um capítulo por dia é impossível. Mas eu reclamo do meu financeiro, do meu trabalho, mas eu não tenho tempo de ler uma página de um livro técnico que eu preciso para melhorar, fazer alguma coisa, um curso, né? Melhorar no meu português para falar melhor com as pessoas. Né? Eu ainda fico comendo plural, eu fico comendo palavras, frases, eu não termino a conjugação, eu não termino o gerúndio, eu continuo falando errado, aí eu não entendo, porque às vezes eu só lido com algumas coisas, eu não consigo expandir para coisas maiores, porque eu não evoluo, eu continuo preso a um sistema, eu continuo lá cabeça dura, não, é desse jeito, não tem evolução, não tem melhoria, não tem uma atualização. Mas eu estou reclamando da minha vida, não, eu tenho que olhar para mim. Vamos estar lá na palavra, não sei, acho que em Lamentações. Por que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, queixe-se das suas próprias atitudes. Por que eu vou reclamar se eu não dou condições? Por que eu vou reclamar se eu não dou passos intencionais? Então eu tenho que ir lá e botar força na coisa certa. Se eu digo para Deus que eu não tenho 15 minutos para Ele, quer dizer que eu ainda, de vez em quando, eu ainda pulo o programa da bispa, um dia assisto, outro dia não assisto. Bíblia, artigo de luxo, né? De vez em quando eu lembro de levar na igreja, mas a maioria das vezes eu esqueço no carro, esqueço na casa. Cadê minha Bíblia? Eu deixo ali no painel do carro pegando sol o dia inteiro, ou ali no porta-malas esquecido. Pelo amor de Deus. E eu quero vencer desse jeito? Não, impossível. Porque se eu não tenho 15 minutos para Deus, o que sobra para minha família, por exemplo? Eu sento ali, eu fico meia hora pelo menos ali com os meus filhos e converso, e beijo, e ensino, e tenho algum momento ali com eles. A gente precisa analisar isso. Se acabasse hoje o nosso dia, o nosso último dia fosse hoje, quanto tempo nós levaríamos para sermos esquecidos? Porque nós somos o reflexo das nossas escolhas, nós vamos colher o que nós plantamos. Tem gente que tem plantado para ser esquecido em dias. Tem gente que tem plantado para se tornar inesquecível, porque tem agregado, tem abençoado pessoas. Então a gente precisa ser chocado pela palavra. Essa palavra tem que nos chocar. Se aquela mulher será lembrada para sempre por um ato de generosidade que ela teve, um ato de fé que ela teve com Jesus, se não fosse aqui o Senhor contando essa história, esses discípulos aqui nem lembrados seriam. Por que eles são lembrados nessa palavra? Pela incredulidade, pela encheção de saco deles. Falando da mulher, falando que desperdício, vamos dar para os pobres. Pobre vai, ajuda lá. Tem gente que adora falar dos outros. Alguém devia fazer alguma coisa, mas ele mesmo não faz nada. Ele mesmo não bota força, não tem uma iniciativa, não faz nada. Olha o que diz aqui em Atos 13. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Davi cumpriu o propósito de Deus. Davi cumpriu um propósito. E você? Você está cumprindo o seu propósito? Davi cumpriu o dele. E você? Está cumprindo o seu?
O nosso propósito como eu falei na semana passada, é a nossa responsabilidade, aquilo que a gente pega para nós. Esse é o nosso propósito. Então eu vou ajudar pessoas dessa forma. Davi cumpriu o propósito de Deus naquele tempo. E ele foi bênção, ele ajudou pessoas, ele adorava a Deus, ele ensinou outros a adorarem a Deus. Ele tinha uma fome pelo Senhor, ele ensinou outros a terem fome pelo Senhor. Então nós temos que assumir a responsabilidade pelas nossas mudanças, pessoal. A gente não pode ficar só orando e esperando que Deus faça as coisas, como o Moisés estava lá diante do Mar Vermelho e começou a clamar: Senhor, responde, Senhor, olha o que a gente vai fazer. Deus disse para ele: Moisés, por que esse povo está clamando, Moisés? Por que você está orando, Moisés? Manda o povo caminhar, Moisés, marchar, molhar os pés, Moisés. Então não é uma questão, eu vou orar mais, não, eu tenho que agir mais. Oração, tem gente que nem ora, mas tem gente que até ora, mas também não está agindo. Então tem gente que não está agindo, não está orando. Tem aquele que está orando, mas não está agindo. Não, tem gente que tem que juntar, misturar com a palavra. A fé tem que ser misturada com a palavra. Então a fé é com obras. Então eu oro e eu ajo. Então Davi não ficou falando, alguém tinha que fazer alguma coisa. Não, ele foi lá e fez. Ele não falou, vamos orar, vamos abrir um jejum aqui para ver se Deus mata o Golias, se Deus faz alguma coisa. Não. Deus me abençoou matando o leão, me livrou das garras do urso, do leão, Ele vai me livrar dessa também. Então assim, eu confio em Deus, então eu vou agir a minha fé. Então nós temos que assumir a responsabilidade. Porque se a gente analisar, como a gente leu agora há pouco, o que eu estou pedindo, ordenando a vocês, não é difícil demais. Se a gente parar e analisar, a gente vai chegar a essa conclusão, que não é difícil. O problema que eu tenho vivido, muitas situações, algumas sim, algumas é só a misericórdia de Deus, mas várias outras, se a gente parar e analisar, elas não são tão difíceis assim. O problema é que muitos não estão dispostos a romper. A maioria sabe o que deve fazer, mas não está disposto a fazer. Se perguntar para a pessoa, o que você sabe que você tinha que fazer? Eu tinha que cuidar mais da minha saúde, eu tinha que parar de comer porcaria, eu tinha que ler mais um livro, eu tinha que ler mais a palavra, eu tinha que ter mais tempo com a minha esposa, eu tinha que ter mais tempo com os meus filhos, eu tinha que aprender a fazer um curso, eu até ganhei um curso, até comprei um curso, mas eu não fiz. Eu sei, eu tinha que dormir mais cedo, eu tinha que sair do celular, eu sei, mas você sabe, às vezes está estressado, e eu estou assim, está corrido, não. Então a gente sabe o que tem que fazer, mas falta disposição em obedecer, porque para eu obedecer, eu vou ter que me sacrificar. Abraão, quando ele obedeceu, isso significou sacrifício. E o sacrifício, ninguém gosta do sacrifício. Porque o sacrifício ele vai me exigir um compromisso. Agora eu tenho que manter esse negócio, porque o compromisso vai me causar um senso de responsabilidade. É o meu propósito. O meu compromisso vai me dar um senso de responsabilidade. Agora eu tenho uma responsabilidade, algo para cumprir, para cuidar. Então eu estou fazendo a minha parte. Então nós não podemos ser pessoas parasitas, que só estão esperando, só me deem alguma coisa. Lembra do povo aqui, de que saiu do Egito? Mas a gente não vê comida, a gente não tem nada novo para comer, não tem nada. Você vê que o escravo, ele está sempre preocupado com o que ele vai comer, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que me ter uma diversão, eu tenho que descansar, eu tenho que ter uma comida. Essa é a mentalidade de escravo. Ao invés dele focar em coisas, você não vê Moisés, Josué, Caleb falando o que eles iam almoçar.
Eles estavam falando assim, vamos conquistar. Vamos agarrar essa oportunidade, vamos vencer, vamos confiar em Deus, vamos crescer nisso, vamos crescer naquilo. Não. Moisés, lá a gente tinha peixe de graça, Moisés. O que você vai fazer por nós? A mente de escravo tem sempre essa mentalidade miserável. O que vão fazer por mim? O que eu vou ganhar com isso? Qual é o benefício que eu vou ter? Não quer construir nada, não quer agregar em ninguém, com ninguém. Quer só tirar, só parasitar. E não pode ser a mentalidade de um homem de Deus. Nós não podemos viver assim. Nós somos ensinados que o maior é o que serve. Muitos não fazem nada por ninguém, não servem a ninguém, não apoiam ninguém. São egoístas, são mesquinhos, não se comprometem com nada além delas mesmas, são os meus interesses. É a minha vida com os meus interesses. Eu comentei ontem, no culto inclusive, que o exemplo ele vem de cima para baixo. A pessoa mais generosa, que investe mais tempo nas pessoas, dinheiro, energia, conselhos, orações, é a minha mãe. A gente pode lembrar agora, esses dias, no primeiro dia do propósito, às 12 horas e 25 minutos que ela ficou em pé lá, recebendo todas as pessoas que estavam lá, que foram na igreja, que saíram de cidades, que viajaram para ir lá, para receber a bênção, para consagrar o dia delas, para consagrar o propósito delas. 12 horas e meia. Ou seja, o exemplo tem que vir de cima para baixo. Então, assim, quanto nós estamos dispostos a servir? Quanto nós estamos dispostos a fazer? Ela já falou diversas vezes que no começo do ministério, ela era a coluna da igreja. E ela nos ensinou a ter a generosidade. Comentei ontem que aqui, eu e o Bispo Anderson somos as maiores colunas da igreja. Por quê? Porque nós fomos ensinados a não ficar pensando, então, mas é o que eu tenho que guardar, então, mas é a minha situação, é a minha questão, é o meu. Não. Tudo que eu planto, eu colho. Se eu quero uma vida abençoada, eu tenho que tirar de mim, eu tenho que fazer mais. Então, eu posso fazer mais? Eu vou fazer mais. Você pode fazer mais? Então faça mais. Você pode ser uma coluna no reino? Faça mais pelo reino. Você pode ajudar pessoas? Faça mais pelas pessoas. Você pode investir tempo nas pessoas? Invista tempo nas pessoas. Você está vendo uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de um conselho, que precisa de uma orientação? Faça isso, ora. Se tem uma área na igreja que você pode aliviar alguém com o seu trabalho, com o seu talento, com o seu dinheiro, alivie. Essas coisas não serão apagadas. O que nós fazemos para o reino, o que nós fazemos para as pessoas, não é apagado, não vai ser apagado. É um legado que nós estamos construindo. Como essa mulher que derramou o perfume na cabeça de Jesus, ela não será esquecida. O que nós estamos fazendo são obras que permanecerão ou serão obras queimadas, pessoal? Então nós temos que analisar exatamente isso. O nosso papel é sermos referência. Se você chega num lugar e você não muda nada, qual é a função então? Qual é o sentido de um cristão que não faz a diferença? Nós estamos aqui, a gente já falou aqui, teve igreja, eu já vi exemplos disso, da pessoa me falar que ela ia numa igreja, que ela ia no Brasil. Ela veio para os Estados Unidos e está nessa igreja. Na igreja no Brasil, a igreja abre todos os dias. A igreja veio para os Estados Unidos, abre só de domingo.
Olha só, pegando a cultura. Nós aqui, ó, do Ministério Mudança de Vida, a gente fica aberto das 5 da manhã até, num dia normal, até umas 10 da noite. Das 5 às 10. Tem dias que a nossa carga aqui é de 24 horas. Hoje, por exemplo, é um dia desse. Hoje, para fazer a oração de Jabes, a gente acordou às 2. E a gente vai embora às 3. Então vai ser um dia de 25 horas. Que é a oração, são os trabalhos, tem reuniões, tem os cultos, tem as orações. Então, com que nós temos usado a nossa vida? Para o quê? Para o quê? Quanto nós temos impactado pessoas, a começar pelos da nossa casa? O quanto os seus filhos têm sido impactados pela sua vida? O quanto a sua esposa tem sido impactada pela sua vida, pela sua presença, pelo seu testemunho, pelas suas mudanças? O quanto naquela empresa, aquele lugar tem se tornado um lugar de excelência? O quanto nós temos evoluído? O quanto nós temos sido pessoas diferenciadas? Por quê? O que a gente leu aqui? Eclesiastes, cadê? O que as suas mãos tiverem que fazer, ok. Porque na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Ou seja, quando tudo acabar, o que sobrará? Quando tudo acabar na sua vida, na minha vida, o que vai sobrar? Pelo que seremos lembrados? Como seremos lembrados? Após eu ter vivido do jeito que eu quis, o que vai sobrar? Temos que pensar exatamente nisso. No final, na sepultura, lá eu já não vou mais poder me reconciliar com ninguém. Lá eu não vou poder aprender algo novo. Lá eu não vou poder investir em alguma coisa relevante. As nossas obras estão sendo plantadas agora. Ó. A nossa eternidade está sendo construída agora, hoje. Porque quando o nosso tempo aqui terminar, já não há mais nada a ser feito. Não há mais como alterar aquilo que foi feito, que foi construído. Então, faça essa análise, pessoal. Quando tudo terminar, o que vai sobrar? O que vai sobrar da sua referência como pai, como marido, como cristão, como funcionário, como patrão, como amigo? O que vai sobrar? Qual o valor, quais os valores, quais as memórias que sobrarão quando nós não estivermos mais aqui? Seremos lembrados com nostalgia, com saudade, como uma referência. Tem gente que morre e você nem lembra, você nem sabe, morreu ou não morreu, sabe? Foi tão irrelevante. Está vivo, está morto, não sei. Tem alguns que você fica lembrando, puxa, aquele homem lá, puxa, gente boa, né? Que cara legal, que bacana, né? Uma pena, né? Uma perda, né? Que a pessoa morreu, aquele tipo de gente que você queria que ela durasse aí uns 150 anos, porque, né? Nossa, que bênção, quando falava tinha sabedoria, quando estava com as pessoas, ele deixava uma boa marca, ele deixava um ambiente leve, né? A presença daquela pessoa é tão agradável, mas outras, né? Foi melhor assim, né? Quando é com crente, né? Se for com ímpio, eu falava, já foi tarde. Foi tarde. Tem uma turma aí, né? Tem uma turma famosinha agora, né? Uma turma aí que é vaso ruim, não quebra fácil.
não pega uma gripe, né? Tem uma turma aí na política do nosso país, no judiciário do nosso país, que é aquela turma que não vai deixar saudade, igual aquele rei, que morreu e nem deixou saudade, deixou alívio, né? Deixou, né? As pessoas fizeram festa, na verdade, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Muita insanidade, essas pessoas que realmente não acreditam numa vida após a morte, porque realmente o que faz só pensa que vai ter essa vida mesmo, né? Mas a palavra é muito clara, né? A palavra diz que se o justo paga aqui na terra, imagine o ímpio e o pecador. Ou seja, a colheita não vai ser só na eternidade. Não vai ser até a vida após a morte, né? O cristão, ele nunca morre, ele continua vivendo, né? Mas o ímpio, ele vai para a morte eterna. Então é a morte após a morte, né? Tem essa daí também, né? Que muitos vão conhecer o que é a morte depois da morte. E depois ainda tem a segunda morte, né? Que é aquela ainda que lança no lago de fogo, né? Que então ele morre, aí ele vai para o inferno, e depois do inferno ele ainda vai para o lago de fogo. Então ele vai 3 mortes aí na existência dele, né? Que coisa. Esse é o destino, é isso que alguns, na verdade, né? Têm plantado para viver. Têm plantado para colher. Então, o que vai sobrar? Lá no final, como seremos lembrados? Em quanto tempo nós seremos esquecidos? Isso é muito importante. Tome suas decisões, pessoal. Analise isso. Será realmente que você tem feito tudo que está ao seu alcance? O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. O que você precisa fazer hoje? Como buscar a Deus? Como cuidar da sua família? Como ser um homem realmente de valor? De valor e de valores. É muito sério. Essa reflexão é uma reflexão muito importante. Quanto tempo nós levaremos para sermos esquecidos? Às vezes tem gente que é lembrado pelo ruim, né? Mas eu digo como essa mulher, né? Que teve uma atitude de extrema generosidade, de amor, e ela jamais será esquecida pelo que ela fez. Então, vamos orar. E eu peço que você faça essa reflexão na sua vida, para que não haja arrependimento, porque tudo que nós temos é essa vida, é este momento. Porque o sábio disse isso. Lá na sepultura, para onde todo mundo vai, nada mais pode ser feito. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor amado, na sua presença. E eu peço que haja revelação, meu Pai. Que haja um entendimento profundo de cada um de nós, Senhor. Que a sua palavra tenha vindo e nos trazido essa consciência. Como seremos lembrados? Por quanto tempo seremos lembrados? Pelo que seremos lembrados? Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos as pessoas que o Senhor pode contar. Davi cumpriu o propósito do Senhor. Será que nós temos cumprido o nosso? O propósito do que o Senhor tem para nós, será que nós temos cumprido o nosso propósito? Davi cumpriu o dele. Será que temos cumprido o nosso também? Será que nós temos feito como essa mulher, que a atitude dela tem sido lembrada? Será que as nossas atitudes, como nós já falamos naquela passagem, né, naquela palavra, será que nós temos dado assunto para os anjos? Será que nós temos sido um assunto aí no céu?
Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Eu peço que haja discernimento, Senhor. Que haja um levantar interno, Senhor, e externo também. Que cada um possa se levantar de uma forma inteligente, corajosa, determinada e dar os passos certos. Não negligenciando mais uma vez a sua palavra, Senhor, não esperando que alguma coisa seja feita, que haja um favorecimento, alguma coisa, um favorecimento, sem que eu faça a minha parte. Eu te peço, Senhor, dá vitória, Senhor, dá vitória ao nosso povo. Abra as nossas mentes, Senhor, abençoa o nosso povo, abençoa cada homem que está aqui, Senhor, acompanhando. E cada mulher, Senhor, que está buscando por essa família, por esse marido, que quer crescimento, que quer avanço, Senhor, abençoa o nosso povo. Abençoa com graça, com poder, com ousadia, com entendimento, com revelações, Senhor, abençoa. Nós precisamos do Senhor, meu Pai, porque se não houver consciência, não há mudança. Se não houver consciência, não há transformação. Então nos ajuda, Senhor, que as nossas obras sejam lembradas para sempre, Senhor. Que nós possamos deixar um legado, meu Pai. Que nós possamos deixar uma geração muito melhor do que a nossa. Que possamos deixar filhos muito mais fortes e abençoados. Amigos, conhecidos, muito mais impactados, Senhor. Que a nossa presença seja uma presença poderosa, uma presença agregadora. Que a nossa vida, Senhor, seja uma presença que agrada, que agrega, que acrescenta na vida das pessoas. Eu te peço, Senhor, nos ajuda. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Nós precisamos do Senhor, da vitória ao nosso povo, da vitória, Senhor, ao nosso povo. Eu peço, Senhor, que haja essa análise, esse entendimento, meu Pai, essa busca por revelação, meu Pai, por essa autoridade que o Senhor já depositou nas nossas vidas. Nós temos poder e autoridade. Nós só precisamos nos comprometer de verdade com a sua palavra. Nós possamos fazer realmente tudo que está ao nosso alcance. E eu repreendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo espírito da passividade, todo espírito, Senhor, da acomodação. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda maldição, todo peso, Senhor, toda influência diabólica que tem segurado, tem amarrado, tem impedido a fluidez dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor, todo peso, toda bola de ferro, Senhor, que deixa essa pessoa lenta, que deixa essa pessoa paralisada, que deixa essa pessoa presa ao mesmo estado mental, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, Senhor, todo espírito maligno, toda opressão, perturbação, Senhor, toda situação, meu Pai, que mantém ela aprisionada a um padrão errado, a uma vida egoísta, a uma vida sem propósito nenhum, que não apoia, não ajuda, não semeia, não lança nada, não faz nada por ninguém, por nada, nem por ninguém. Nós repreendemos em nome de Jesus essa vida seca, em nome do Senhor Jesus, que saia em nome de Jesus, que saia da vida dela, que saia da mente dela em nome de Jesus, que saia desse padrão miserável em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, Senhor, a mudança. Eu declaro, Senhor, uma mentalidade plena, uma consciência plena. Abençoa cada um. Abençoa cada um, Senhor. Eu declaro que haja mudança, Senhor, mudanças reais e palpáveis no nosso povo. Que haja mudanças verdadeiras, Senhor.
na vida de cada homem, de cada cabeça, de cada sacerdote, Senhor. Eu declaro as mudanças, Senhor, dá a vitória. Eu declaro a cura, Senhor. Eu declaro a cura na alma, a cura no espírito. Eu declaro vitórias, Senhor Jesus. Eu declaro vitórias. Desperta, Senhor, cada um. Desperta para que possamos ser o tipo de pessoa, Senhor, que deixe uma marca, que deixe um legado. Eu declaro, Senhor, coloca a vitória, dá vitória ao nosso povo. Que o nosso povo não passe despercebido por nenhum lugar. Que onde o nosso povo estiver, que haja mudança, Senhor. Que haja transformação em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que haja mudança e restauração em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, coloca o temor em cada coração. Eu peço, Senhor, que possamos ser instrumentos nas suas mãos, instrumentos de glória, instrumentos de poder, instrumentos de crescimento, meu Pai, que a nossa vida seja uma vida que acrescenta. Nós vemos os heróis da sua palavra, Senhor, eles estavam sempre acrescentando, né? Estavam sempre abençoando quem estava ao redor. Mas tinha aqueles que eram os parasitas, que estavam sempre pesando, que agiam sem intencionalidade, mas na carne, que não agiam propositalmente, mas agiam nos impulsos reptilianos. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor possa encontrar aqui corações abertos e generosos, que o Senhor possa encontrar homens de Deus, Senhor, homens que são cabeça, que são sacerdotes, que são colunas espirituais. Eu te peço, Senhor, desperta o nosso povo, desperta para mais, desperta para uma mentalidade abundante, desperta para crescimento, Senhor, desperta, Senhor, em nome de Jesus, desperta, que a nossa vida não seja uma vida rasa e pequena, rasteira, que a nossa vida seja uma vida que te glorifica. Eu te peço, Senhor, coloca a sua mão e nos ajude em tudo que nós temos que fazer em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abra as nossas mentes para que aquilo que estava ainda oculto, Senhor, eu não acredito que ainda há coisas ocultas, meu Pai, depois que a sua palavra tem falado tanto conosco nesse sentido, mas se há ainda, se houver ainda alguma coisa, Senhor, que o Senhor tire, que o Senhor nos revele, que o Senhor ilumine o nosso entendimento. E que, acima de tudo, cada um tome decisões, Senhor. Decisões ativas, de crescer realmente, de avançar, de ter uma vida realmente que faz sentido, que glorifica o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Eu te peço. Nos ajuda. Eu te peço, Senhor, que haja temor nos nossos corações, que nós não sejamos egoístas e inconsequentes, de não deixar, porque se nós não estamos deixando pessoas melhores, nós deixaremos pessoas piores. Então que nós não sejamos inconsequentes, meu Pai, e egoístas a esse ponto. Que nós possamos enfrentar as nossas batalhas e não deixar fatura para ninguém, Senhor. Que nós possamos ter, meu Pai, um entendimento do que temos que fazer e fazer. Eu te peço, Senhor, coloca a sua mão e nos ajude em tudo que nós precisamos fazer. Abrindo os nossos olhos, ouvidos, boca e coração, nos ajudando a enxergar aquilo que não está certo, aquilo que precisa ser mudado e transformado. Eu te peço. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa o nosso povo, Senhor. Que cada um saia neste dia realmente determinado e dedicado a fazer coisas importantes, relevantes, a deixar uma marca na vida das pessoas. Eu peço um dia de glória, Senhor. Eu peço uma semana de respostas. Eu peço o melhor final de ano da nossa história, em nome de Jesus.
Nós terminaremos 2025, Senhor, como o melhor ano das nossas vidas até então, em nome de Jesus. Essa é a nossa fé. É isso que nós cremos, declaramos e tomamos posse, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.